Olá pessoal, estamos aqui novamente num jornalismo de verdade, eu e meu companheiro, amigo Cláudio Milan. E eu tenho essa função, né, Cláudio, que foi me dada pelo destino de transformar o gerador de conteúdo a partir das entrevistas que ele faz com todo esse mercado num entrevistado. É isso que a gente faz aqui, né, Cláudio? E eu estava perguntando aqui um pouquinho antes da gente começar, que nunca tem pauta esse assunto para estar espontaneidade na nossa conversa. É isso que a gente gosta. A gente gosta de estar como se estivéssemos na frente de cada um de vocês, nesse jornalismo de verdade, que é uma conversa despretensiosa sobre jornalismo, mas é minuciosa sobre verdade. Enfim, Cláudio, meu querido, me fala aí, esse mercado, você estava me dizendo, mercado brigado, mercado sem novidades. Como é que faz um jornalista para reportar em um mercado que não tem novidades? O que acontece é que a gente vive um período, creio eu, de ressaca da Automec, né? A gente acaba tendo um congestionamento de conteúdos, de novidades, de lançamentos, de debates. E, naturalmente, depois disso, sobra muita coisa nova. Na verdade, o que falta sobra muito pouca coisa nova, né, para organizar um pouco mais as ideias aqui. Então, a gente acaba voltando para o dia a dia, que ele é, ele é relativo a você bater a meta, você conseguir colocar as peças na rua, a entregar os carros que estão parados na oficina, né? Então a gente percebe que, a gente tem ouvido aí que o mercado está meio brigado, as pessoas estão correndo aí para cumprir as metas, para vender. Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode falar sobre mercado, que a gente pode trazer para cá, é a recente conversa que a gente teve no Diálogo Automotivo com o Maurício Braz, da AutoZone. Ele é o responsável pela rede aqui no Brasil, foi o primeiro funcionário, o AutoZoner, né, como eles chamam. E ele contou que mesmo numa rede como a AutoZone, ele tem notado uma busca pelos produtos de entrada, não é? A empresa oferece três níveis de produtos, né, envolvendo a boa qualidade, a qualidade muito boa, a qualidade premium e, obviamente, os respectivos preços. E ele tem sentido uma procura pelo produto de entrada, né? E isso a gente vê também nas demais lojas com quem a gente conversa, até as próprias oficinas, elas têm sentido a necessidade de buscar alternativas de preço, porque o ticket médio caiu nas oficinas, não é? É menos dinheiro, mas precisando ainda manter o carro. Exatamente. Então o consumidor, ele opta pelos serviços que são realmente necessários, e também isso envolve a aplicação de um produto eventualmente de custo mais baixo, claro que sem perder a qualidade, porque hoje em dia é o reparador que faz a opção por um produto de qualidade inferior, muito inferior, ele acaba trazendo um problema para ele, porque o custo de retrabalho, o custo de garantia é complicado, né? É péssimo para a oficina, e o problema nunca é o produto, né? O problema é a oficina, né? O consumidor final responsabilizou aquele mecânico para realizar o serviço, e ele quer saber da solução do serviço por parte do mecânico. Então, Mas eu acho que o mecânico tem cada vez mais instruído o consumidor final sobre esse comprometimento da qualidade com uma escolha de um produto eventualmente muito mais barato, né? Mas de toda forma isso é um vetor de que as margens tendem a cair, né? Exatamente, as margens tendem a cair. O mercado, ele é interessante como a gente observa as oscilações, né? A gente fala muito na resiliência do mercado, um termo que às vezes parece um pouco desgastado, né? E talvez seja mesmo. Mas essa resiliência também envolve fatores como estes, né? Como a busca pela peça mais barata, a busca pelos serviços essenciais, não é? E isso acontece, e o mercado está sempre desafiando aí as empresas a uma adequação, a um ganho de eficiência. Quando você fala em redução de margem,
naturalmente você tem que ter um correspondente ganho de eficiência, você tem que buscar essa diferença em algum outro lugar, não é? E isso muitas vezes acaba resvalando na gestão da empresa, que tem que ser melhorada, e felizmente isso tem acontecido também, né? Tanto varejistas como empresários da reparação, nos últimos tempos eles têm buscado ganho de eficiência. Recentemente a gente acompanhou o lançamento do programa Loja Legal pelos 5 Peças, que propõe um diagnóstico dos varejos, e isso é muito interessante porque a partir desse diagnóstico vão ser oferecidas soluções gratuitas, né, em parceria com o Sebrae, para que essas lojas possam efetivamente trabalhar o ganho de eficiência. Então, no fundo, está tudo interligado, né? Uma novidade dessas últimas semanas foi a questão tributária, a redução para os carros de entrada, uma medida que tende a impactar o nosso mercado, mas eu queria te convidar a refletir que parece mais paliativo isso, parece mais espuma do que realidade esse volume de desconto. Parece mais marketing para as montadoras do que efetivamente benefício para o consumidor. Você acha isso? Ricardo, eu acho que antes de tudo é um marketing do governo para a classe média. Mas aumentando o diesel para fazer frente ao benefício dado para a venda de carro popular, parece uma tremenda incoerência, porque o diesel impacta frete, né, impacta transporte público. Sim, mas você abre a possibilidade das pessoas comprarem o carro que estava distante, né? Houve uma redução de preço pequena, né? Mas assim, você falou em espuma, e na verdade é uma espuma mesmo, porque essa medida foi anunciada um dia antes da coletiva de imprensa da Anfávia, em que a Anfávia anunciou os resultados do mês de maio. No mês de maio houve um volume de produção bastante satisfatório, né? Porém as vendas caíram, porque a partir da segunda quinzena do mês o consumidor tirou o pé justamente para aguardar as medidas que seriam anunciadas pelo governo. governo. Os montadores passaram a guardar os estoques, transbordando. Exatamente. Então, houve esse reflexo, mas a questão mais importante que eu queria trazer em relação a esse contexto de espuma que você levantou aqui é o fato de que, segundo o presidente da Anfávia, esse volume de 500 milhões que foi oferecido para impulsionar a venda de carros de passeio, né, os automóveis leves, ele vai ser consumido em um mês ou um mês e pouquinho. Portanto, daqui a 30 dias, para os veículos leves, segundo a previsão da Anfávia, esse programa já perdeu efeito, né? A expectativa do governo era que fosse um programa para 4 meses, mas o volume de recursos disponibilizado para o programa, ele é suficiente apenas. Mas será que isso já não é um recurso midiático para provocar uma corrida às concessionárias? E também eu vejo isso porque até as grandes mídias têm repercutido assim em seus jornais da noite. Corram porque o benefício não vai durar muito tempo. Parece um cerco, né, para que se venda carro. Aí a espuma vai começar a formar bolhas, né? Bolhas de consumo que vão explodir em 30 dias. Eu acredito sim que vai haver uma corrida, porque os carros inegavelmente estão muito caros, né? O carro mais barato a partir desse incentivo do governo, o carro mais barato do mercado nacional vai ser o Renault Kwid, que, se não me engano, caiu para R$ 58.900. A queda nominal? Mais ou menos, eu acho que uns 5 mil? Um pouquinho mais, talvez uns 6, 7 mil reais. Então, 6, 7 mil parece um valor insignificante na decisão de compra para ficar mais barato, sabe? Porque percentualmente é 8, 9%, sabe? Não é uma coisa assim que, nossa, é imperdível. É uma Black Friday. É verdade, mas eu acho que sempre tem gente querendo comprar carro, né? A gente vende aí 180, 200, 220 mil carros por mês, então esse é um mercado que está posto. E pode ser que haja alguma antecipação de compra para esse mês agora, para aproveitar essa possibilidade, principalmente considerando o fato de que não vai durar muito tempo. Portanto, quem não comprar em um mês vai voltar, muito provavelmente, a pagar os preços antigos.
O carro encareceu demais no Brasil, né? O mesmo Renault Kwid, Você não lembra do que eles lutavam aí alguns governos atrás para a gente conseguir vender carro a US$ 7.000? eu lembro disso, eu lembro disso. Era E o carro popular, aliás, o carro popular no início dos anos 90, um dos fatores era o preço máximo de US$ 7.500. E isso foi cumprido na época, né? Mas o próprio Renault Kwid, que é o carro que hoje se apresenta como mais barato para o consumidor, ele foi lançado... que já está em US$ 11.000, Eu né? estava no evento de 12 mil. lançamento. Eu estava no evento de lançamento e ele era também o carro de entrada mais barato do Brasil na época, custava R$ 34.000. Pois é. Então, se você considerar o preço de tabela dele, está em torno de 68 mil, 60, é quase 100% de aumento do lançamento para cá. Então, é uma inflação muito considerável, né? Está muito difícil comprar carro. Então, eu acho que a medida vai ter repercussão nesse mês e eu não descarto a possibilidade depois das montadoras chamarem o governo para conversar e tentar prorrogar um pouco, obter um pouco mais de recursos para que A questão é isso de se onde vêm estenda. os recursos, né? Vem do mesmo bolso, sai de um, entra por outro, é uma ciranda, né? Exatamente. É o que Tributária. você falou, se você abre mão de um tributo, você tem que compensar em outro tributo, né? Ou em outro custo, em outra tarifa pública. E o medo sempre é que acaba ficando mais caro ao invés de mais barato, né? E de alguma forma isso impacta mais quem não pode pagar tanto como tem pago. Em geral é assim. Quem pode comprar carro, convenhamos aqui, ele tem uma condição financeira melhor do que aquele que está pegando transporte público e sendo impactado pelo custo adicionado do diesel. Mas eu acho que para a nossa audiência, apesar desse papo aqui, um papo descontraído, você participa desse papo, comenta aí, interage com a gente precisa disso, precisamos que vocês mostrem o valor desse trabalho, se a gente deve continuar fazendo isso, essa conversa, dentro dessa resenha. E seja tolerante quando a gente falar uma bobagem também, porque não tem isso- absolutamente nada planejado. Nada. Mas o que eu acho que vale para a nossa audiência é a gente comentar sobre o impacto sempre do aumento da venda do carro zero, porque dá uma movimentação na cadeia, né? Porque o carro usado que foi trocado por um novo, ele acaba entrando mais no mercado preventivo, aquele que comprou o carro já tem um cuidado especial, ou seja, quando o carro troca de dono, o carro usado troca de dono, isso significa movimentação na cadeia de negócios do mercado automotivo. E é isso, né, Cláudio? É isso. Isso tem sido bastante positivo para os resultados do aftermarket nos últimos meses. Essa queda na venda do carro 0 km acabou motivando o consumidor a partir para o carro usado. Tanto é que o carro usado também subiu muito de preço, né? Já voltou a cair, ainda não nos patamares anteriores, mas o preço do carro usado está em queda. Então, de fato, isso movimenta muito o aftermarket automotivo, mas é uma movimentação imediata, né? A gente precisa olhar também para o futuro, portanto, não adianta você comemorar a estagnação da venda dos carros zero eternamente, né? Porque lá na frente esses carros que não foram vendidos vão fazer falta. É Então verdade. tem que haver um equilíbrio. Isso é um raciocínio que muitas vezes não é feito, né? Exato. O mercado, ele... Porque a matéria-prima do futuro do nosso mercado é o carro que está saindo da montadora hoje e indo para as ruas. Exatamente. Então não adianta também torcer para que não se venda um carro novo, porque ele também vai entrar no nosso mercado e quando a frota cresce, o mercado semeia para colher lá na frente, né? E isso realmente acontece. O que a gente tem que torcer sempre é por uma estabilização da política, uma estabilização da economia, por uma interferência cada vez menor do governo nas coisas relacionadas ao dia a dia dos mercados, deixando que o livre mercado seja regido por ele mesmo. É esse sempre o anseio da classe empresarial e até da classe executiva e dos profissionais do mercado, porque sabe que a economia se resolve por ela mesma. Essa ortodoxia é que faz funcionar, de fato, a economia da melhor forma. Mas aí, fazendo abrindo um parênteses, aí você tem que combinar com a montadora, né? Porque a montadora, ela gosta de um programa de governo, ela gosta de incentivos, ela gosta de subsídio.
Eles ficam bastante contentes. E parece ter um governo acostumado com isso agora no poder, né? Que eles devem estar abusando disso. Então, o mundo que você desenhou aí é o mundo ideal, né? Mas o mundo que a gente assiste, principalmente no Brasil, o que a montadora gosta de subsídio é uma brincadeira. Eles não gostam quando a gente fala nisso, né? E contestam, mas a verdade é que muitas vezes o que a gente observa nos números de crescimento das vendas é um empurrãozinho do governo. Isso acontece o tempo todo, né? Esse mau costume tem que acabar, né? Teria que acabar. Até porque nós temos recortes na história que mostram o livre mercado funcionando e ele sempre é mais vigoroso, o mercado fica sempre mais valioso para todo mundo. É isso, Cláudio, mais uma resenha aqui nossa, breve para a audiência continuar aí, continuar nos prestigiando, continuar se inscrevendo, continuar compartilhando. Isso é a remuneração do nosso trabalho. A gente procura remunerar a sua atenção, levando informação, conhecimento, com vocação para ser inspiração para vocês. E, por lado de vocês, a gente espera receber como retorno essa audiência, esse compartilhamento, essa inscrição. Isso nos motiva e nos faz seguir adiante com esse jornalismo de verdade, sinceridade e criatividade, para ensinar e para aprender. Eu com meu amigo Cláudio Milan, nessa ATV. É isso, Cláudio? É isso aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aproveite para comentar também, sugira pautas, sugira temas para a gente debater aqui, porque é muito importante a sua participação. ATV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem.